Agora eu quero chamar o pastor Sobrinho para trazer a palavra do Senhor para nós. Aleluia. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos para orar pelo pastor Sobrinho. Deus, só o Senhor sabe da necessidade do teu filho. E só o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. E nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas mais uma vez. E te pedir, Senhor Deus, que o Senhor traga do céu para nós, Senhor Deus, o que nós precisamos ouvir, Pai. Para acalmar nossa alma, Senhor Deus, para fortalecer a nossa fé, Senhor Deus, e para nos encher de esperança, Senhor Deus, e para que a gente te ame mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito contrário ao teu, Senhor Deus, e usa o teu filho, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Eu estou com o microfone já. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês mais uma vez. Todo mundo passou bem Natal? Eu também passei bem. Passei com a família como tem que ser, né? Bom estar entre a família. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Normalmente nesse período a gente sempre ouve uma palavra assim mais fofinha de final de ano, de começo de ano, e eu quero compartilhar com vocês algo especial, porque o ano vai ser novo, mas o propósito continua o mesmo. Aquele para o qual a gente deve viver e dedicar a nossa vida continua o mesmo, tem nada de novo. Então eu quero compartilhar com vocês um texto que está em 2 Coríntios 4, de 1 a 18. Nós vamos ler os 18 versículos, mas vamos meditar só em algum deles. É só para a gente entender o contexto. 2 Coríntios 4, de 1 a 18. A minha versão aqui é a NVI. Na tela está ali a outra versão, mas não tem problema. Vamos nessa. Mudou para a NVI agora. Diz assim, portanto... Não, é 2 Coríntios. Muda aí, o pessoal da mídia, 2 Coríntios. Foi só para ver se vocês estavam ligados mesmo que o pessoal da mídia fez esse teste, só para ver se vocês estavam atentos mesmo. Vocês passaram no teste, parabéns. Está vendo? Já ainda deu mais tempo para vocês acharem, está vendo? Foi tudo friamente calculado. 2 Coríntios 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, portanto, visto que temos nesse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal.
de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Eu li esse texto e fiquei meditando nele, e algumas coisas me chamam a atenção que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o texto começa dizendo de um ministério que nos foi dado por misericórdia. Portanto, ele já começa dizendo que não tem nada de nós. E eu gosto porque ele já começa dizendo que não tem nada de nós. Não tem nada a ver com a minha ou com a sua habilidade, nem com a minha ou com a sua vontade, nem com a minha ou com a sua qualidade ou característica, ou qualquer outra coisa que faça acontecer. Tem a ver com o ministério que nos foi dado de pregar a palavra de Deus, e isso inclui você também, a todos nós, e foi nos dado por misericórdia. E não nos foi dado olhando nenhuma característica específica de nós, ou nenhuma habilidade específica de nós. Então, ele já começa dizendo que para pregar essa verdade, para falar dessa verdade, essa ordem, esse ministério que nos foi entregue porque assim Deus quis que fosse. Então não tem absolutamente nada a ver com a minha ou com a sua habilidade ou qualidade de fazê-lo. Portanto, todos nós podemos e devemos fazer. Essa primeira parte do texto tira nossas desculpas. Porque, é porque eu sou tímido, porque eu não sei, porque... Esse começo do texto tira as nossas desculpas, porque ele deixa claro que esse ministério de levar essa verdade para as pessoas, independente da circunstância, porque a gente viu ao longo do texto que mesmo com a circunstância ruim, não desanimamos. Esse cenário é um cenário que não só nos convida, mas de certa forma nos intima a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, independente da condição e da circunstância e da habilidade que nós temos. Portanto, nesse ano novo que está chegando, a gente às vezes faz uma lista de um monte de coisa, a gente quer um monte de coisa, mas a primeira coisa que tem que ter na nossa lista é que Deus nos permita ter a visão do eterno ao ponto de fazer com que a gente fale dele todos os dias sem fraquejar. Se a gente conseguir essa missão, em 2025 vai ser o ano mais extraordinário das nossas vidas. Então ele fala de não desanimar diante das dificuldades, mas ele traz uma fala muito clara entre os versos 1 e 2 ainda, onde ele fala que a gente precisa renunciar o engano e ter um compromisso com a verdade, porque o que a gente vai pregar é a verdade. Nós não vamos pregar aquilo que estamos vivendo pura e simplesmente, nós não vamos pregar uma teoria que alguém pode aplicar de qualquer jeito, nós vamos pregar alguém que morreu e ressuscitou por mim e por você, e a gente só pode pregar isso se a gente estiver acreditando nisso e vivendo isso. Portanto, num cenário onde vai ter muita gente pregando o contrário, pregando coisas diferentes, ele alerta, de certa forma, no texto, um cenário até de falsos pregadores ou falsos profetas naquele cenário ali. Nós precisamos ser essa luz que prega e traz a verdade, ainda que isso nos custe tudo. Porque muitas vezes a gente fraqueja quando custa alguma coisa. Se custar o nosso tempo, se custar a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, a gente está às vezes balançando. O que ele está dizendo é que a gente precisa fazer isso ainda que nos custe tudo. E há uma razão para a gente fazer isso. Ele diz que o Deus desse mundo cegou aqueles não crentes. E é por isso que às vezes a gente prega, às vezes a gente fala, às vezes a gente não entende porque que as pessoas, determinadas pessoas estão vivendo aquela vida, vendo exemplos, vendo situações.
Porque todo mundo que usa droga sabe que a droga só leva para 2 caminhos, prisão e morte. Todo mundo que consome bebida alcoólica sabe que ela só leva para 2 caminhos. Um deles também é a morte. Todo mundo que está cometendo pecado, seja ele qual for, seja o adultério, seja a prostituição, sabe qual é o caminho que isso vai levar. E às vezes a gente fica perguntando, por que essas pessoas que sabem qual é o destino de quem faz isso continuam fazendo? E elas também sabem que há um Jesus que pode libertar elas e elas não o aceitam. O texto nos diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles possam achar natural as coisas que estão acontecendo. Mas isso não pode fazer com que a gente simplesmente entenda que se o Deus desse mundo cegou os descrentes e é natural que eles fiquem cegos, não é natural que nós fiquemos mudos. O que o texto está dizendo é que se é natural que eles fiquem cegos, não é natural que a gente fique mudo. O que o texto está dizendo é que eu e você precisamos ter na cegueira espiritual daqueles que ainda não têm Jesus, a força da luz que o Evangelho é. A gente precisa, à medida que alguém não crê com intensidade, isso precisa ser um motivador para nós, para não desistir daquela pessoa, daquelas pessoas, mas sim, com a estratégia de Deus, buscar alcançá-las. O desafio do próximo ano não é termos um ano mais próspero. O desafio do próximo ano é termos um ano onde a gente fale mais de Jesus. Isso vai fazer com que sejamos prósperos. Mas se a gente não conseguir no ano que vem falar mais de Jesus do que conseguimos esse ano, aí a gente pode até dizer que estamos fracassando. Você pode até estar bem sucedido financeiramente, emocionalmente, pode estar dando certo quase tudo. Mas se a gente não tiver um avanço na nossa missão de falar de Jesus, e ela não tem a ver com o que estamos passando, enfrentando ou vivendo, porque o texto diz que nós não vamos desanimar, ainda que haja adversidades, ainda que haja problemas, nós não vamos desanimar. A nossa natureza humana quer que a gente desanime, mas o que ele está trazendo aqui é a luz de um evangelho que faz com que a gente tenha o nosso coração contagiado de um jeito que a dificuldade vem e pode até nos abater momentaneamente, mas ela não nos para. Porque a igreja de Cristo não vai parar. Se eu parar, se você parar, a igreja não vai parar. E Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Isso é que eu acho extraordinário de Deus. Porque Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele quer que a gente seja participante desse projeto. E aí, quando a gente diz sim para participar desse projeto, a gente começa a avançar nas coisas de Deus, de um jeito que todas as outras coisas da nossa vida começam a se encaixar. E talvez eu e você passamos por um 2024 difícil, porque talvez não tenhamos entendido isso. Talvez a gente tenha cuidado do que não devia cuidar, e aí as coisas que deviam se encaixar não se encaixaram. Quem está me entendendo, diga amém. O que o texto está dizendo é, ele usa uma expressão muito interessante, que talvez seja a expressão mais forte de todo esse texto, que ele diz assim, que há um tesouro nos potes de barro. Eu achei extraordinário isso. Você já imaginou isso? Imagina essa imagem na sua cabeça, de um tesouro bem valioso, moedas de ouro brilhantes. Pensa aí numa moeda de ouro bem grandona, brilhante. Pensou nas moedas assim que você está chegando assim, você vê, brilha assim. Você falou, opa, ali tem um tesouro, sabe? Quando você dá uma chadada que o negócio brilha, você fala, opa, achei ouro. Mas ao contrário do que o texto está dizendo, esse ouro não está num cofre, esse ouro não está num carro forte, esse ouro não está num lugar seguro, esse ouro está num pote de barro. E aí, isso me faz pensar duas coisas. A primeira é que o tesouro, que aqui é o Evangelho, é Jesus, é o tesouro, ele está em nós, que é algo frágil demais. Eu e você somos frágeis, mas estamos carregando um tesouro. E a gente não vai entregar para as pessoas o vaso, a gente vai entregar para as pessoas o conteúdo dele. Portanto, não importa como é que está o vaso, nós vamos entregar o tesouro. Mas isso nos traz uma outra leitura importante, que é, frágeis como somos, nós precisamos quebrar para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo. E se fosse cofre, e se fosse de metal, e se fosse de, sei lá, de qualquer material desse resistente, talvez nós estivéssemos sendo a barreira para que as pessoas tivessem acesso ao tesouro, e não o pote que os guarda. Quem está entendendo?
Nós não estamos sendo chamados a ser guardiões do tesouro. Nós estamos sendo chamados a ser transportadores do tesouro para que o outro pegue, o outro use, o outro tenha acesso. E aí, quanto mais frágil esse vaso for, mais fácil será o acesso do outro. Quem está entendendo? Aí eu e você quer ser fortão, quer ser durão. O que o texto está dizendo é, vocês só precisam ser fortes o suficiente para transportar o tesouro. Você só precisa, para que o tesouro no caminho não quebre de qualquer jeito, mas quando ele chegar no destino dele, pouco importa a qualidade do vaso. Porque quando ele chega no destino, não importa, o texto não diz que é um barro A, um barro C, um barro mais duro, um barro mais... Não, é só assim, um pote de barro carregando tesouro. Porque não é importante o pote, sim o tesouro. Então, nós estamos sendo convidados a que a nossa fraqueza humana fique aparente mesmo. É para a gente ser exposto mesmo, é para a gente entender que nós, sem o tesouro dentro, não temos valor nenhum. Ah, pastor, mas aí a gente vai ficar se diminuindo? Não, a gente não vai ficar se diminuindo, não. A gente só vai ficar engrandecendo aquele que merece. Porque eu vou te dizer, um pote de barro vazio não tem valor, mas um pote de barro cheio de tesouro. E aí é o privilégio da gente entender que nós estamos tendo a oportunidade de carregar esse tesouro, mas não para ser um baú armazenador, mas para ser um meio de transporte. Porque esse tesouro que um dia chegou até nós e nos encheu, precisa transbordar para encher outros, e outros vasos de barro serem formados. É sobre isso o Evangelho. Quando a gente pega esse tesouro e coloca no nosso cofre, a gente deixa ele inacessível, as outras pessoas não conseguem acessar. A gente precisa deixar ele no pote de barro mesmo. E às vezes o pote de barro vai tomar uma bicuda, vai quebrar. Quem está entendendo? Às vezes o pote de barro vai ser jogado no canto lá. Às vezes as pessoas vão vir, vão olhar só o tesouro e vai dizer que lindo esse tesouro e nem vão reparar o pote de barro. Às vezes o pote de barro vai dar uma... Eu me lembro no interior, os potes de barro, eu não sei como é que chama aqui, mas lá chamava purrão. É um pote de barro assim, ó. Na casa de minha avó tinha o pequenininho de beber água, tinha o médio de usar nos banheiros externos da casa, e tinha um grandão que era desse tamanho assim, ó, que era para abastecer toda a casa. A moringa é o pequenininho de beber água. Agora o purrão é o grandão. E ninguém ficava curioso para saber o que tinha dentro do purrão, porque todo mundo já sabia que o que ele tinha dentro era água. Agora, quando ele ficava vazio, todo mundo lembrava do purrão. Quando ficava seco, sem água, todo mundo dizia, quem foi que esqueceu de encher o purrão? Porque você tinha que pegar no rio, trazer na carroça. Rapaz, que época, viu? Tinha que pegar no rio, trazer na carroça e encher o purrão. Quando alguém não fazia esse trabalho, eu passei por isso. Eu alcancei, criancinha, mas alcancei. Quando a pessoa não trazia para encher, a casa toda ficava sem abastecimento. E a gente se acostumou a só olhar para o pote de barro quando ele estava vazio. O que o texto está nos chamando é para a gente olhar para o pote de barro transbordando de tesouro. E aí ele nos traz um cenário onde a dor e o sofrimento, ela é parte de uma jornada que não nos faz parar, porque o nosso foco não é a jornada. O nosso foco é o destino. É para onde a gente vai. Então, caminhar na jornada, tomando uma topadinha ali, batendo a cabeça do dedo ali em outro lugar, se batendo em outro lugar, sofrendo uma feridinha aqui ali, vai fazer parte da jornada. Mas o final é que importa. Por isso que ele termina o texto dizendo que a gente precisa olhar para a eternidade. Porque se a gente olhar para a nossa realidade aqui, se a gente olhar para o ano novo de 2025, nós estamos mortos. Porque 25 acaba em 31 de dezembro de 25. Se a gente olhar para 25, nós estamos mortos. Nós não podemos olhar para o ano novo como mais um ano que inicia, mas nós temos que olhar para o ano novo como um ano a menos até a nossa chegada ao nosso destino. Quando eu fiz aniversário, eu recebi uma pessoa, mandou uma mensagem para mim assim, eu achei muito engraçado na hora. Na hora eu falei assim, poxa, é um jeito estranho de dar parabéns, mas depois fez sentido. Ele mandou um áudio para mim assim, parabéns, meu irmão, um dia a menos aqui nessa terra. Eu digo, meu Deus, que jeito estranho de dar uns parabéns. Mas para o crente faz sentido esse parabéns aí. Ele falou, um dia a menos nessa terra aí. Eu falei assim, rapaz, eu nunca dei parabéns para alguém aqui, mas não é que faz sentido?
para nós, a gente precisa se alegrar com o fato de que está se aproximando o momento da gente encontrar Jesus ou Ele vir nos buscar. Porque nós não temos nenhuma conexão, não deveríamos ter nenhuma conexão com esse mundo aqui. É por isso que Ele disse que o Deus desse mundo cegou os descrentes, mas eu não sou descrente, você também não é. Nós não podemos ficar cegos para essa realidade. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, o cenário é ruim, é difícil, eu estou passando por dificuldade aqui. Nós todos estamos passando por dificuldade, mas eu quero dizer que diante dessa dificuldade nós não vamos desistir, nós não vamos parar. 2024 foi difícil, mas não foi difícil só para você não, bonitão. Foi difícil para todo mundo, mas nós não vamos parar. Qual é a nossa meta para 2025? Se nós pegamos para 50 pessoas esse ano, nós precisamos dobrar isso para o ano que vem. Se nós oramos 1 hora por dia, ano que vem nós temos que orar 5 horas por dia. O ano de 2025 tem que ser um ano que vai nos trazer mais responsabilidade, não só mais expectativa de coisas, mas mais responsabilidades. É disso que o texto está dizendo, é que nós precisamos fazer com que a nossa fé nos faça falar. Observe que no verso 13, do 13 ao 15, ele fala assim, ó, está escrito, criei, por isso falei. Ué, coisa mais simples do mundo, criei, por isso falei. Aí você olha para 2024, você creu? 2024 foi o ano que você creu em Deus? Sim ou não? Mas foi o ano que você falou dele? Na mesma medida que você creu? Na mesma medida que você acreditou que Deus podia mudar a sua história, que Ele podia fazer parte, na mesma medida que você acreditou que Ele podia resolver os seus problemas, na mesma medida que você acreditou que Ele podia fazer a diferença na sua família, foi nessa mesma medida que você pode dizer assim, nessa mesma medida eu falei dele para os outros? E aí, a esperança da ressurreição, para nós faz todo sentido, para quem não é crente não faz, mas para nós faz todo sentido, porque na jornada de Jesus até a morte e a ressurreição, não foi uma jornada fofinha. Quando a gente olha para o cenário de morte e ressurreição de Jesus, foi um cenário de dor, foi um cenário de cruz, foi um cenário de tomar porrada, de ficar... O texto que descreve esse momento da crucificação diz que ele ficou irreconhecível. É um texto que, se a gente for olhar, transformar numa imagem... Eu me lembro que quando eu assisti aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi o filme que, para mim, talvez tenha chegado mais próximo do que o texto diz. Eu ainda acho que foi pior que aquilo, mas o texto diz que o vídeo parece ser o mais próximo. Algumas pessoas disseram, meu Deus, para que fazer isso desse jeito? Eu falei, lê a Bíblia para você ver, foi pior que isso aí. Na Bíblia diz que ele tomou uma chicotada, que no chicote tinha um cravo, um pedaço de osso que enfiava nas costas dele, que quando era puxado junto à pele. Imagine tomar dezenas de chibatadas daquela. Imagine carregar uma cruz, depois desse cenário de ser moído e de todo sofrimento. Imagine todo esse cenário. É esse cenário que você, crente, diz que quer para você quando você aceita Jesus. É isso que você está dizendo que você quer para você quando você diz sim a Ele. Porque quando você diz sim a Ele, você está pegando a sua cruz. E a sua cruz não vem nem com rodinha, nem com ninguém lhe ajudando para carregar, não. É esse cenário aí, é pancada, sofrimento e cruz. E por que a gente se alegra quando a gente fala de pancada, sofrimento e cruz? Porque o nosso olhar não é na jornada. O nosso olhar é no resultado. E qual foi o resultado? Foi Jesus vivo entre nós. Foi Jesus ressuscitando e vivo. Vivo ao ponto da gente afirmar com clareza de coração que Ele está aqui. E aqui Paulo está dizendo, eu criei, por isso eu falei. E eu não tenho medo de falar, e eu não tenho medo da consequência que isso vai gerar. Porque a jornada não me importa, importa é o resultado final. Mas isso também serve para uma outra coisa. Ora, se eu não tenho medo da jornada e o foco é o resultado final, eu também não tenho medo de tomar as atitudes que a jornada me pede que eu tome. Eu também não posso ter medo de abrir mão das coisas que hoje estão me levando para o inferno. Se hoje eu tenho uma prática que não agrada a Deus, eu não posso ter medo de abrir mão dessa prática, porque ainda que seja bom fazê-lo, ainda que seja confortável fazê-lo, se me leva para o inferno não me interessa. Ah, mas vai me trazer sofrimento, e para o inferno também vai. E aqui você precisa agora colocar na balança, no final do ano, o quanto você está disposto a abrir mão e do quê, para ir para onde? Porque se você não estiver disposto a abrir mão daquilo que está te separando de Deus, das coisas que estão te paralisando na jornada, se você não estiver disposto a abrir, está tudo certo. Você só precisa ter certeza e garantia de que você vai com toda a sua convicção, tranquilidade e folga para o inferno.
Não tem problema nenhum. Se você entende isso, você precisa agora entender que é esta a decisão que você está tomando. Agora, se você deseja o céu, se você deseja estar com Jesus, se você deseja uma transformação de vida real, você vai precisar ter tranquilidade na decisão de abrir mão das coisas que te afastam desse caminho. Ah, pastor, mas é difícil. E está escrito aonde que é fácil? Agora é simples. Não é uma coisa fácil no sentido de, eu vou resolver fazer agora. Não, mas que é simples é. Se você bebia, deixe de beber. Se você prostituía, pare de prostituir. Se você usava droga, pare de usar. Se você não respeita seu marido ou sua esposa, comece a respeitar. Se você tem um problema de relacionamento com seus filhos, resolva. Se você não consegue entregar as coisas a Deus, entregue. Ah, pastor, mas o senhor acabou de dizer que não era fácil. Aí é que entra o texto que a gente está lendo agora. Que o que ele está dizendo é o seguinte, que é tão simples, mas é tão simples que a gente não consegue fazer por causa da nossa natureza. E aí quando a gente admite que a nossa natureza é assim, o que a gente precisa fazer? Entregar a quem consegue. Onde é que está muitas vezes o nosso problema? É que a gente não quer entregar. É difícil a gente abrir mão. Quando a gente tem um controle de algo, a gente não quer abrir mão. Mas o que ele diz é que se cremos, logo falamos. Ora, eu não posso crer em Jesus, falar dele, mas quando for para aplicar na minha vida, eu vou abrir um monte de exceção, porque aqui eu não consigo, porque aqui eu não posso, porque aqui eu... Não, ou faz ou não faz. E a gente está chegando num tempo que tudo está conspirando para a gente ficar pensando um bocado de coisa. Hoje eu recebi essa semana, eu recebi um bocado de vídeo, um bocado de coisa de rio, que o povo manda para mim, não sei se é porque eu respondo e respondo na lata, eu sei que eu recebo um bocado de coisa. Aí o pessoal mandou um vídeo de uma imagem que estava tendo, de umas portas que estavam abrindo no Vaticano, que estavam abrindo, que é a quinta porta. Quem recebeu esse vídeo? Quem já viu isso? Algumas pessoas já viram, né? Aí o cara fala, porque o anticristo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu digo, você está vendo isso aí agora? É? Se você estivesse lendo, estudando, meditando, você já estava vendo isso há algum tempo. Por que as pessoas estão se impressionando? Porque gera pavor e medo quando elas veem o vídeo falando de final dos tempos, de apocalipse, tem um vídeo que mostra os gafanhotos chegando, assim. Outro dia até o pastor explicou isso aqui, falando dessa leitura, e eu vi também um vídeo depois, falando dessa visão de João, de Apocalipse. E por que as pessoas têm medo? No fundo, por que elas têm medo? Porque elas não sabem para onde irão. Por que o crente não tem medo do fim do mundo, ou não deveria ter, do Apocalipse, da tribulação, como você queira chamar? Por que o crente não tem medo? Porque ele sabe o fim da história. E por que o mundo está morrendo de medo e está apavorado? Porque a história está lá disponível para eles lerem, mas eles não leem, porque a gente já viu aqui que o Deus desse mundo cegou o entendimento deles. Então, a multiplicação da graça, essa multiplicação da graça que a gente tem que fazer, a gente precisa fazer nem que seja por gratidão a Deus. Se você não tem coragem, você precisa buscar essa coragem em Deus, porque se for por você e por mim, deixa eu lhe dizer um negócio, não vai. Se depender da nossa condição humana, se depender da gente estar bem, se depender da gente estar num dia bom, se depender da gente não ter problema, nós não vamos falar de Jesus um dia sequer. Porque se essa for a condição, nós vamos ficar atribulados todo dia. Todo dia vai ter uma tribulação para impedir da gente falar. O que é que o texto está dizendo? Não tem a ver com o que você está vivendo, tem a ver com o que você quer viver. Não tem a ver com como sua vida está hoje, tem a ver com o que você vai decidir que sua vida vai ser. Quando eu decidi aceitar Jesus, eu deixei para trás um monte de coisa que eu gostava, que eu queria, que se eu pudesse eu teria. Mas para mim na balança pesou mais Jesus, pronto, acabou. E Ele me trouxe outras coisas que eu nem imaginava que eu podia viver. Quem aqui, depois que experimentou Jesus, viveu coisas que não imaginava na vida anterior? Se a gente tivesse preso lá, a gente nem ia saber. Aí o que ele está dizendo aqui? Nossa visão não pode ser naquilo que a gente consegue enxergar. Nossa visão precisa ser no eterno. Nós precisamos olhar para o futuro, para 2025 e olhar, eu não quero em 2025 o que eu não consegui em 2024, porque em 2024 eu posso não ter conseguido, porque Deus não quis que eu conseguisse mesmo, está tudo certo. O que eu quero em 2025 é que eu esteja mais próximo do projeto de Deus para mim, ainda que isso signifique eu perder um monte de coisa que eu conquistei em 2024. Quem está me entendendo? E aí a gente vai para as meditações de final de ano,
que 2025 seja abundante, que 2025 seja maior do que 2024, que em 2025 a gente conquiste tudo que não conseguimos em 2024. Está escrito isso aonde? Quem disse a você que em 2025 você vai ter tudo que você não teve em 2024? Quem disse a você que esse é o plano de Deus para você? E se o plano de Deus exigir que você perca ainda mais coisas do que você perdeu em 2024, você está pronto para ficar firme com Ele? Se em 2025 Ele disser, eu vou tirar ainda mais, porque cada coisa que você tem está te afastando de mim, eu vou tirar ainda mais, 2025 vai ser ainda mais estreito, você está pronto para dizer, ainda que eu perca tudo, eu quero glorificar esse Deus que me salvou e me resgatou? O que o texto está dizendo é, não, independente da circunstância que nós estamos enfrentando, nós precisamos olhar para o eterno. Nós precisamos olhar para o plano de Deus para mim. E deixa eu te dizer um negócio, muitas vezes, com o olhar humano, não faz o menor sentido. Muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, se eu perder mais do que eu tenho, se Deus tirar mais alguma coisa de mim aqui, coitado, do jeito que está, se Deus ainda resolver tirar mais alguma coisa de mim, eu não vou aguentar. Às vezes a nossa cabeça humana nos direciona para isso. Às vezes a gente está numa prática de coisas na nossa vida, eu não estou nem só falando daquele pecado clássico que a gente está acostumado a ver, de falar de prostituição, de droga, essa coisa não. Eu estou falando, às vezes, de uma coisa que está passando desapercebido por nós. E às vezes a gente ora um salmo, e aí aquela coisa vem nos nossos olhos, salta aos nossos olhos assim, como que diz assim, rapaz, eu não tentei que eu estava fazendo isso. Porque a palavra é viva. É disso que Paulo está falando. É que se a gente estiver conectado com Deus no propósito certo, a palavra é viva para nos mostrar aquilo que a gente tem que avançar e aquilo que a gente tem que abrir mão. A pergunta é, nós estamos dispostos a abrir mão quando assim for orientado a fazer para que a gente possa avançar? Essa é a grande dificuldade, é abrir mão para avançar. Porque avançando com Jesus dizendo, eu vou te dar isso para você avançar, eu vou te dar isso para você avançar, é massa, assim até eu quero. O difícil é a gente dizer, você dizer assim, você vai avançar quando você abrir mão disso. Você vai avançar quando você passar por esta situação aqui que vai te forjar, que vai te deixar mais forte. Esse processo aqui de dor, de sofrimento que vai te deixar mais forte. Você pede a Deus, Deus, eu quero que em 2025 eu seja mais forte, mais corajoso, mais valente. Mas você não quer passar pelo processo que te torna assim. Porque se você pede para ser mais forte, talvez Jesus não te deixe mais forte, mas Ele te deixe passar por uma oportunidade que te transforme em alguém mais forte. E aí, ele termina no 16 e 18, dizendo algo que eu considero muito especial. Ele diz assim, ó. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos desgastados, deixa eu te dizer uma coisa, você tem o direito de ficar cansado. Você não é nem um super-homem, nem uma super-mulher. Você tem o direito de ficar cansado. O que você não tem direito é de parar. Mas de ficar cansado, pode. Ele diz aqui, ó. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, ou seja, do que todos os sofrimentos. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que a gente vê, porque se você fixar o olho naquilo que você vê, você vai parar. Se você fixar o olho na barreira, ou fixar o olho até no que está dando certo, você vai parar, porque quando aquilo que está dando certo parar de dar, você vai parar. Mas ele diz assim, ó, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas não no que não se vê, pois o que se vê é transitório, ou seja, vai passar. O que é bom e o que é ruim vai passar. Aqui ele não está falando só do que é ruim, não, ele está falando daquilo que a gente vê, tudo que a gente vê. Mas o que não se vê é eterno. 2025 não é um ano da gente pedir para a gente ver as coisas que Deus quer que a gente faça, não. É para a gente pedir a Deus para que a gente faça as coisas que Ele quer que a gente faça. Porque se a gente vê, vai parar. Se Ele mostrar para nós, porque no nosso olhar humano, com certeza a gente vai olhar e vai dizer assim, não, isso aí é muito para mim. Isso aí não dá não. Tem horas que Deus me chama para o exército e me confunde com Rambo. Isso aí não dá não. Tem horas que não dá. Agora, se você não vê, mas seguir fazendo,
você vai se surpreender com tantas coisas que você fez, que imaginou que não conseguia fazer em dezembro de 2025. Porque o que ele está dizendo é, não importa você ver, importa você estar disposto a fazer. Importa você estar pronto para seguir. Importa você olhar e ser o vaso de barro que transporta o tesouro. Não queira ser o tesouro. Você tem que ser o vaso de barro que transporta o tesouro. Se você se propuser a ser o vaso de barro que transporta o tesouro vai estar com você. E não tem nada mais precioso do que ter dentro de você aquilo que tem o maior valor. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero orar. O professor do louvor pode vir. Pastor Inês pode vir para cá também. Eu queria orar por 3 coisas, para que a gente tenha essa força de perceber que a gente é fraco. Olha que coisa doida. A força de perceber que a gente é fraco. Que a gente tenha essa coragem de compartilhar a nossa fé. Porque 2025 vai ser o ano talvez mais importante para a gente compartilhar a nossa fé. Porque a gente nem sabe se 2025 termina. Imagine 2026. O pessoal diz que eu fico botando terror, mas não é não. Alguém aqui pode garantir que 2025 termina? Alguém aqui pode garantir que a gente chega em 2025? Alguém pode garantir que a gente acorda amanhã? Ninguém pode. Isso precisa nos dar um senso de urgência, de velocidade. Não para que a gente viva o máximo possível antes de acabar, mas para que a gente faça o tesouro chegar ao máximo de pessoas possível antes do vaso quebrar. Quem está entendendo? Vamos orar.